de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa ao Jordão diante de vós. Glória a Deus. Irmãos, a primeira coisa que eles fizeram, santificar. Eles falaram: vamos nos santificar, porque amanhã santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de nós. Você quer milagre na sua vida? Irmão, sabe o que é um rio Jordão se abrir? Isso é milagre. Aleluia. Só que muitas vezes nós estamos clamando milagre e não falamos sobre a santidade do Senhor. E ali está escrito: santidade ao Senhor. Esse é o tema de 2012. Amém? Amém. Irmãos, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Irmãos, é justamente isso que nos faz sermos diferentes. É justamente essa identidade do Deus Todo-Poderoso que nós temos quando nós andamos debaixo dessa aliança. E foi isso que o Senhor falou: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E sabe o que eles falaram também? Que a arca da aliança e o que? Na frente. A presença de Deus é na frente para abrir o Jordão. Irmãos, a presença de Deus tem que ir na frente das nossas batalhas, tem que ir na frente das nossas dificuldades, tem que ir na frente para restaurarmos as nossas muralhas, para que tudo seja restituído, seja restaurado, para que a glória da segunda casa seja maior do que a primeira. A arca da aliança tem que ir na frente para que o rio Jordão se abra, para que o milagre aconteça. E foi isso que Josué fez. E a palavra do Senhor diz que os sacerdotes ficaram no centro do rio, com a arca da aliança, segurando a pressão em Cristo Jesus, na autoridade do Deus Todo-Poderoso. E quando eles estavam com a arca da aliança, o povo passou com os pés enxutos. Irmão, eu já fui no Rio Araguaia. Imagina aquele rio ali, Paulo Henrique, passando ali, irmão, com a arca da aliança. De repente os sacerdotes, os presbíteros ficavam no meio do rio, com a arca no centro, e o povo passando por aquele rio. Irmão, isso é tremendo, isso é poderoso. Esse é o poder da santidade, irmãos. Esse é o poder que Deus nos dá. Nós somos reconhecidos no mundo espiritual por meio da identidade de Cristo. Esse é o reconhecimento, essa é a autoridade que Deus nos dá. É por isso que Jesus falou: não fique maravilhado se expulsarem demônios, fique maravilhado se seu nome ser reconhecido no céu. Irmãos, esse reconhecimento vem por meio da santidade, do DNA de Cristo. A palavra do Senhor diz que Jacó, quando ele foi transformado, quando ele buscou a Deus em Peniel, ele ficou a noite toda lutando com Deus, e a sua identidade foi mudada de Jacó para Israel, que quer dizer príncipe de Deus. Então, irmãos, quando nós temos essa identidade, esse DNA do Senhor em nossos corações, em nosso espírito, irmãos, nós somos reconhecidos no mundo espiritual. E é isso que Deus quer trazer para nós hoje: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Irmãos, arrependimento e santidade, essa mensagem tem que ser pregada, irmãos, porque é isso que nos separa, é isso que nos distingue entre nós e as pessoas do mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se nós queremos falar de restauração, tem que haver arrependimento, tem que haver mudança de atitude, tem que haver santidade. Sabe outra coisa que nos protege, irmãos, que levanta as muralhas sobre as nossas vidas e que nos protege? Cobertura espiritual. Diga ao seu irmão: cobertura espiritual. Vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos 13. Olha o que diz a palavra do Senhor: todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem.
Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que estejais sujeitos não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagar a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Louvado seja Deus. Irmãos, o ministro de Deus sobre nós é cobertura espiritual, é proteção sobre as nossas vidas. Nós sabemos que às vezes acontecem casos de nós sairmos de uma igreja, irmos para outra mediante algumas circunstâncias, mas isso não pode ser uma constância. Se uma pessoa não tem raiz no lugar, como que a árvore vai dar fruto? Se uma pessoa muda de um lugar, de repente vai para outro, de repente vai para outro, de repente vai para outro, será que o problema é a igreja mesmo? E quando essas pessoas fazem isso, elas ficam vulneráveis no mundo espiritual, porque as pessoas que se isolam, irmãos, é prato cheio para o inimigo. Vocês já viram aquele documentário na Discovery, quando vê uma zebra no final do rebanho doente, isolada, e que vem a leão e pega aquela zebra? Irmãos, é justamente isso. O inimigo tenta isolar as pessoas, tenta chegar e tirar o amor que tem pela igreja, o amor que tem pelos pastores. A Bíblia diz que a autoridade de Deus é ministro para o teu bem. Irmãos, então isso é proteção. Vocês já viram aquele filme de guerra, quando tem uma pessoa que fica atrás e fala assim, ó, vai, conquista, eu vou estar aqui te dando cobertura e você vai conquistar um novo território. É dessa forma, irmãos, que acontece. Quando você tem uma cobertura espiritual, ele está atrás de você ali, te cobrindo de oração, de jejum, de palavra, e você começa a conquistar novos territórios que você ainda não conquistou. Quando você tem raiz no lugar, você cresce, a árvore dá fruto, irmãos. E muitas vezes o inimigo tenta separar e tirar, irmãos, o amor entre uns com os outros. Mas nós declaramos nessa noite que isso está quebrado na autoridade do nome de Jesus, porque o inimigo foi denunciado e hoje haverá libertação neste lugar, cura e restauração à alma, em nome de Jesus. Irmãos, quando nós vemos um pastor como o pastor Adriano, você tem que louvar a Deus. Um pastor íntegro, eu cheguei aqui, ele estava com o joelho dobrado orando, glória a Deus, irmãos. Um pastor que vive o que prega, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que valorizar, irmãos, esse tipo de liderança que busca a presença de Deus, que está na igreja, você chega e ele está com o joelho dobrado. Louvado seja o Senhor por isso, porque você tem que agradecer, porque isso é um anjo que Deus colocou para te abençoar. Irmãos, ninguém pode andar só. Estava vendo uma administração do apóstolo Renê, ele falando sobre o Bo Yanshu. E ele falando que o Bo Yanshu tem um pastor sobre ele. O Bo Yanshu é da igreja da Coreia do Sul, e ele tem a maior igreja do mundo. A igreja dele é mais de 1 milhão de membros. E até esse pastor que tem a maior igreja do mundo tem uma cobertura sobre ele. Deus me levantou como pastor de presidente do ministério, mas eu tenho um pastor que está sobre mim, um pastor de aliança. Não é da nossa denominação, mas é uma pessoa que nós temos confiança, que ora conosco, que nos dá conselhos. Isso é bênção, irmãos. Todos nós precisamos, porque nós somos um corpo. Uma mão fora do corpo, ela apodrece, mas no corpo pode até sofrer um corte se ela tiver no corpo, mas vai cicatrizar, porque está em comunhão com o corpo, onde Cristo é o cabeça. Irmãos, nós devemos entender isso. Para que tenhamos proteção em nossas vidas, nós temos que estar debaixo de autoridade de cobertura espiritual, porque Deus coloca as pessoas para o nosso bem. É isso que diz a palavra do Senhor. Queres tu não temer autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Sabe, você está aqui, glorifica, dê raiz. Sabe, ore, busque ao Senhor e agradeça ao Senhor pela igreja que você está, em nome de Jesus, porque isso é restauração, restauração na proteção. O Senhor que está em comunhão, está aqui na igreja, interagindo no louvor, na dança, na oração, nos cultos, ele está debaixo de proteção. Falamos sobre arrependimento,
Falamos sobre santidade, cobertura espiritual, irmãos. Agora vamos falar sobre sonhos. Para você restaurar as muralhas da sua vida, você tem que sonhar. Se você não sonhar, irmãos, você não consegue restaurar, porque você não vai ter algo no seu espírito que te conduza a isso. É interessante, depois nós vamos falar da mensagem de Neemias, que está no capítulo 2, se não me engano, mas antes disso eu vou falar sobre Jacó. Vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis 45. Jacó teve 12 filhos, e José, um dos seus filhos, foi vendido ao Egito. E ele pensou que o filho dele tinha morrido. E eu quero o primogênito que ele tinha com Raquel, que era a mulher escolhida dele. Ele teve 2 mulheres, Raquel e Lia. E nesse momento, irmãos, quando ele ficou sabendo que o filho dele ainda estava vivo, a Bíblia diz que o espírito dele reviveu. Vamos abrir a palavra do Senhor, Gênesis 45, verso 25. Olha o que diz a palavra do Senhor. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. E lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhe deu crédito. Porém, havendo-lhe ele contado todas as palavras que José lhe falara, e vendo Jacó que seu pai, os carros que José lhe enviara para levá-lo, reviveu-lhe o espírito, e disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, irei e verei antes que eu morra. Louvado seja Deus. Irmãos, que hoje, em nome de Jesus, seja liberado um mando de sonhos de sonhos de Deus. Nós temos que sonhar os sonhos do Senhor, os sonhos de ministério. Uma pessoa só vai ser plena, irmãos, e completa na sua vida e realizada quando ela estiver vivendo e exercendo a missão dela nesta terra. Busca a Deus, fala: Deus, fala qual é a minha missão nessa terra, qual é o meu chamado. E quando Deus te revelar, se posicione em relação a isso. Sabe, irmãos, a palavra do Senhor diz que Jacó, enquanto ele não sonhava ainda de ver o filho dele, que ele pensou que o filho dele tinha morrido, ele estava como Jacó. E o que Deus já tinha transformado a identidade dele. Deus já tinha transformado a identidade de Jacó, que é usurpador, para Israel. Mas quando ele deixou de sonhar, ele ficou como se fosse a velha criatura. Ele reviveu o passado dele. A Bíblia diz aqui, porém, havendo eles contado todas as palavras que José falara, e vendo Jacó, seu pai, que os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito, e disse Israel. Então, quando ele voltou a sonhar, ele teve a identidade, o espírito renovado. A unção de Deus renovou sobre a vida dele, porque ele voltou a sonhar: eu vou ver o meu filho, eu vou abraçar o meu filho, eu vou beijar o meu filho, eu vou viver, eu vou vê-lo antes que eu morra. E o espírito de Israel reviveu, porque os sonhos dele reviveu naquele momento. Irmãos, qual é o seu sonho? Um sonho talvez que você tinha já enterrado. Hoje Deus quer desenterrar para o voto do nome dele, porque para ele não há nada impossível, e ele não se esquece das promessas dele sobre nós, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E o tempo de Deus é chegado neste lugar, em nome de Jesus. Ao Kairos de Deus, há o Cronos, que é o tempo do homem, e o Kairos, que é o tempo de Deus. Quando o Kairos chega, a promessa de Deus é concretizada. Em nome de Jesus, Senhor, desata nessa noite os milagres e as promessas, os sonhos do Senhor sobre a vida dos teus filhos. Irmãos, eles viram, Israel viu a glória de Deus, e o espírito dele reviveu. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Os jovens profetizariam e os velhos sonhariam. Até os velhos, irmãos, começarão a sonhar quando o Espírito Santo for derramado.
Então, irmãos, para que possamos ter verdadeiramente as muralhas restauradas, tem muitas pessoas que as muralhas estão assoladas porque eles pararam de sonhar. Eu quero te dizer, o seu dom é multiplicado. Desenvolva os teus talentos. Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer, e você verá que quem te usa não é a sua autossuficiência, mas é o Espírito de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos abrir a palavra do Senhor em Neemias. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz em Neemias 2,15, irmãos. Ele começou a sonhar com as muralhas restauradas. Olha o que diz: subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros, e voltei e entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então ele disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei com boa a mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a obra. Primeira coisa que ele viu, irmãos, ele viu a muralha destruída. E sabe o que ele começou a olhar? Ele começou a enxergar as muralhas restauradas. Aí está toda a diferença. Se seus olhos só verem a assolação, você não vai sonhar. A palavra do Senhor diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Se você não estiver olhando nada, crê pela fé, porque é pela fé que isso vai se materializar. Irmãos, é pela fé. A Bíblia diz que ele contemplou as muralhas de Jerusalém. Irmãos, que coisa linda. Sabe, não escute a voz de Satanás. Quando eles começaram a restaurar as muralhas, Sanbalate começou a falar: vocês não vão restaurar. Era a voz do inimigo. O inimigo muitas vezes vai falar: você não vai conseguir. Não escute a voz do inimigo, escute a voz de Deus. Em nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra. E Deus, que haja uma cisão, meu Deus, na tua casa, entre a voz que provém do Senhor e entre a voz que não provém do Senhor, para que os teus filhos tenham discernimento e rejeitem, meu Deus, em autoridade no nome de Jesus, que toda seta diabólica seja quebrada e destruída, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, escutem a voz de Deus, não escutem a voz do inimigo. Quando eles começaram a restaurar, Sanbalate começou a zombar deles, falando: vocês não vão conseguir. Mas ele não olhou essa dificuldade. Vocês lembram de Elias? Quando ele viu aquela nuvem, que ele chamou o servo dele para ir lá olhar a nuvem, o servo dele voltou e falou: ó, só tem uma nuvem pequenininha, é do tamanho da mão de um homem. Mas ele já estava clamando. Aquilo talvez para uma pessoa que não tem a visão de Deus, que não tem a fé do Senhor, muitas vezes ele podia olhar aquilo e falar: ah, mas é uma pequena nuvem, a chuva não vai vir. Mas para um homem de fé, aquela nuvem era um sinal de Deus, que a chuva viria sobre a terra. Então nós temos que entender isso. Quando eu te dar um pequeno sinal, se agarre nesse sinal e fale: isso é o sinal de Deus na minha vida. Deus está começando a fazer a obra, Deus está começando a restaurar, Deus está começando a transformar, e Ele que começou a boa obra é poderoso para aperfeiçoar e terminar, porque Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Olhe as circunstâncias com os olhos de Deus, não com os olhos das circunstâncias. Olhe as circunstâncias com os olhos da fé, e Deus te honrará de uma maneira sobrenatural. Coisas grandes que vocês nem imaginam se concretizarão, e o nome do Senhor será exaltado, e todos verão que essa obra quem fez não foi o homem, mas foi a mão do Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém, igreja? Então precisamos de arrependimento.
cobertura, que a nossa proteção. O